Abra comigo sua Bíblia em 1 Crônicas 12, vamos ler do verso 1 ao 22. Eu quero falar hoje sobre a lei do círculo íntimo. Eu tive duas grandes influências em matéria de liderança no meu ministério, que é um tema que eu já aprendo e ensino há mais de 30 anos, que foi o Dr. Miles e o John Maxwell, que vai estar exatamente daqui a 2 meses aqui em setembro, dia 7, em Brasília, na Ipca Hall, e é imperdível ouvi-lo durante um dia. Ele vai falar por 4 vezes, é a primeira vez que acontece isso. John Maxwell em Brasília. Hoje eu quero falar de uma lei que ele aplica no livro As 21 Irrefutáveis Leis de Liderança, é a 11ª, eu creio, a lei do círculo íntimo. E eu quero ler com você 1 Crônicas 12, verso 1 a 22. Esses foram os homens que vieram a Davi em Ziclag, estando ele ainda escondido da presença de Saul, filho de Quis. Eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para tirar pedras com fundas e disparar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe, Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita. Dá para colocar o nome do seu filho aí, um desses. Eliusai, Jerimote, olha que nome, Bealias, Semarias e Zefatias, o Arufita, Eucana, Isias, Azareel, Joezer e Jazobeão, os coraitas, Joela e Zabadias, filhos de Jeroão de Gedor. Dos gatitas apoiaram Davi na fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra, para lutar armados de escudo e lança. Seus rostos eram como de leões, e eles eram ligeiros como as corças sobre os montes. Verso número 9. Ezer foi o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Ataí o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Euzabade o nono, Jeremias o 10º e Macbanai o 11º. Esses dos filhos de Gade foram os comandantes do exército. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Esses são os que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava para todas as margens, e fizeram fugir todos os que habitavam nos vales, para o leste e para o oeste. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá apoiar Davi na fortaleza. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: se vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Todavia, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja violência nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe dos 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois o teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez chefes de tropas. Também de Manassés alguns passaram a seguir Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Ele e os seus homens não ajudaram os filisteus, porque depois de se aconselharem, os seus chefes os mandaram embora. Disseram: ele poderia passar para Saul, seu senhor, com risco para as nossas vidas. Voltando ele a Ziclag, foram com ele de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, chefes de milhares de Manassés.
Esses ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram guerreiros valentes e chefes do exército. Dia a dia chegavam soldados até Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Então hoje, como eu disse, eu quero falar sobre a lei do círculo íntimo. Nós estamos vendo Davi se cercando de grandes líderes, porque nada grande é feito sozinho. Um jogo pode ser ganho pela habilidade de um atleta, mas um campeonato só pode ser ganho por um time, por uma equipe. A máxima dessa lei, o seu insight é que o potencial do líder é determinado pelas pessoas mais próximas dele. Sim, um líder se torna importante à medida que faz as pessoas se tornarem importantes. E quanto mais importantes elas forem, mais importante o líder se torna. Ao rebaixar pessoas, um líder rebaixa a si mesmo. Ao erguê-las, ele leva essas pessoas a também erguê-lo. Numa organização, você é tão grande como as pessoas que te cercam. Essa é a grande tarefa de uma igreja, de uma empresa, de uma nação. Ter líderes fortes cercados por grandes líderes em um grande time. Então, ao depreciar, diminuir, você sabota o seu impacto. Você poderia ter muito mais nesse mundo se você conseguisse manter pessoas fortes do seu lado. Warren Bennis, especialista em liderança, disse certa vez: o líder encontra grandeza no grupo e ele ajuda os membros a encontrá-la em si mesmos. Qualquer líder forte se cercou de um círculo íntimo forte, círculo íntimo. Reinhard Bonk não trabalhou sozinho. Ele tinha a Suzette, que era sua intercessora, que organizava tudo, que pouco aparecia, mas que fazia acontecer. Assim como uma equipe enorme de líderes que estavam ao seu redor. Quando pensamos em Billy Graham, nós não ouvimos falar de Gladys Wilson, Cliff Barron, George Beverly e a sua esposa Ruth Graham, que fizeram boa parte do trabalho e o que ele ficou conhecido. É como a história também do avivamento de Azusa, que quem apareceu, na verdade, foi projetado por aqueles que estavam por trás das cortinas, nos bastidores. Essa gente é muito poderosa e na eternidade serão conhecidas, ainda que no tempo viveram no anonimato. Essas pessoas fizeram o melhor que o líder em questão jamais conseguiria fazer sozinho. Mas o que dizer das pessoas que se cercam de pessoas ruins? Esse é o conselho de toda mãe, né? De todo pai. O engraçado é a inteligência emocional de uma mãe, quando olha para o filho andando com alguém e fala: meu filho, tem alguma coisa errada, está dando curto-circuito, a química não é boa. Pais conseguem ver isso, é o grande conselho de um pai para um filho: se junte com as pessoas certas. É o que a Bíblia diz, no Salmo 1, no livro de Provérbios. Não existe um livro falando tanto sobre as relações interpessoais como a Bíblia. Então Roboão assume o governo do seu pai, que acabara de morrer, Salomão, e o povo vai pedir para ele diminuir o peso, a carga dos tributos, do trabalho, e ele vai se aconselhar com os anciões, e os anciões falam: essa é uma boa palavra, você deve realmente amenizar o peso. Então ele vai conversar com os jovens, que a Bíblia deixa, jovens licenciosos, jovens escandalosos, que lhe dizem para ele apertar ainda mais o peso. E o que acontece é que, ao dizer que o dedo mínimo da sua mão era mais poderoso do que os lombos do seu próprio pai, ele dividiu o reino em duas partes. 10 tribos foram para o norte, 2 ficaram com ele, e Jeroboão começou a sua saga de governo, ainda que tenha levado Israel para a apostasia. Porque
porque ele se aconselhou com as pessoas erradas. Eu respeito muitos psicólogos aqui dessa igreja que são próximos nossos, que estão alinhados com a nossa visão, mas eu tenho visto muitos que estão desalinhados com a visão bíblica das Escrituras e estão dando maus conselhos às pessoas. Então, ao se aconselhar com pessoas, se certifique que essa pessoa realmente é qualificada e está fundamentada sobre um referencial fixo de conteúdo, de valores axiológicos, que são as Escrituras, e não no humanismo, não na pós-modernidade, em todas essas visões de mundo que estão por aí, que estão em contraposição aos valores que nós carregamos. É incrível que se tornou, na verdade, uma epidemia de maus conselhos. E nós não estamos falando somente dessa perspectiva, estamos falando das mais variadas, de pessoas que surgem na nossa vida para nos apontar um caminho errado. E eu estou falando isso justamente agora que você está tentado a tomar esse caminho, né? Deus ama tanto você que trouxe você aqui para ouvir isso hoje. Dê um sorriso gostoso para o seu irmão e fala: que bom que você veio. Eu já ouvi cada barbaridade desses que aconselham, que são profissionais da saúde mental e emocional, que falam para as pessoas tanta maluquice. John Maxwell conta que chegou para liderar uma organização onde havia um quadro de líderes bons, mas eram fracos. A organização ia mal, e ele disse: eu só tinha uma opção: substituir os líderes fracos por outros melhores. E ele continua: era a única forma de virar o jogo, e foi isso que ele fez. O jogo virou. A entrada anual era de $800 mil por mês, mas ela foi para as cifras de 5 milhões, e ele afirmou: quando você forma a equipe certa, o potencial dispara. Pergunte a CBF, né? O Brasil jogou ontem? Ganhou ou perdeu? Perdeu. Quando um time perde, você troca o técnico, e o técnico, quando chega, o que ele faz? Modifica toda a equipe. Então ele contrata alguns, demite outros. É assim no futebol, é assim na vida. Você deve prestar atenção nas pessoas que estão na sua organização, se elas estão fazendo o time ganhar ou se estão fazendo o time perder. Porque se você... É engraçado essa coisa da Bíblia, né? Porque por vezes quadros que você precisa preencher na sua organização tem que ser tirados de outras organizações, porque na Bíblia não existe um só caso de que Deus chamou alguém que não estava trabalhando. Todos que Deus chamou estavam fazendo alguma coisa. Presta atenção: Moisés, pense Gideão, Eliseu, pense nos pescadores que Jesus chamou, e no cobrador de imposto. Todos eles estavam trabalhando. Algumas pessoas não querem um trabalho, elas querem um emprego, e elas não são efetivas porque elas não estão determinadas a se tornar especialistas naquilo que elas começaram. Presta atenção nisso. Isso pode parecer impiedoso, mas quem não frutifica, diz a Bíblia, será cortado. Até um ramo que está numa árvore que não produz frutos, disse Jesus, que será cortado. Eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não produz frutos será cortado. Isso é uma lei divina. Quem não dá fruto, dá galho. Segundo Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, ou na história das minas, quando alguém não produziu a partir do que recebeu, foi chamado de infiel. Jesus chamou de infiel quem não multiplicou o que havia recebido. Então, improdutividade é infidelidade.
O staff de um líder faz a sua liderança. Eu estou em Brasília e estou acostumado a ver a assessoria acabar com a vida das pessoas. É incrível como a assessoria de um político, de um empreendedor, pode colocar uma má fama sobre todo a sua organização, sobre tudo aquilo que ele faz. A assessoria certa faz a diferença. Quem está do seu lado faz a diferença. Salmo número 1, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, e será como árvore plantada, que no devido dá o seu fruto. O que você está fazendo da vida? Assistindo Netflix? Deveria ler a Bíblia, seria melhor para você. Ei, olha para mim, uma equipe é mais do que somente um grupo de pessoas. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba, sobre a orla do seu vestido, e ali o Senhor ordena a sua bênção. Davi ascendeu ao trono, e agora ele não tinha mais 400 ou 600 valentes, ele tinha 230 mil guerreiros, com um DNA, e todo o DNA procede desse grupo que cerca o líder. Olhe para mim, por favor. Eu estou provocando você hoje, essa é a minha intenção. Ele estava cercado de um grupo de pessoas que promoveu, que produziu, que se reproduziu em um exército que jamais existiu outro exército como aquele, sabe? E o que aconteceu é que não é o tamanho do exército, o grupo, que faz um grande líder, mas é o centro daquele grupo, é o círculo íntimo de um líder, é a lei da base sólida, são líderes que respaldam o líder. E Davi se tornou grande porque o seu círculo íntimo era poderoso, seu círculo íntimo o tornou poderoso. É isso que um líder faz. E como aconteceu? Ele começou em seus dias difíceis na caverna, ele se tornou então um modelo para eles. Eles foram matadores de gigantes porque seguiram um matador de gigantes. E nós devemos pensar no ponto forte das pessoas, porque muita gente não produz o resultado que deveria, porque ela está fora do seu lugar. Eu, por exemplo, poderia ser um ótimo, mediano, medíocre jogador de basquete ou de futebol. Não, eu domino as bases, assim, eu sei matar uma bola, colocar no chão e passar a bola, mas só isso. Eu não atrapalho o time, mas também não ajudo muito. Eu tenho consciência disso. O pior é quando alguém está lá no meio do campo achando que está abafando, enquanto somente está bafando. Quando alguém se acha jogador de futebol, se acha cantor, ou qualquer outra coisa que ele não sabe fazer. Dr. John Maxwell diz: quando eu vejo alguém passando vergonha, pagando um mico, eu pergunto: onde estão os amigos dessa pessoa? Quantos estão comigo aqui hoje? Eu vim aqui ofender você hoje, né? Se nós quisermos aprender sobre excelência, nós devemos estudar excelência. Se quisermos aprender sobre ser grandes líderes, devemos estudar grandes líderes. Se você quer saber o que os grandes vencedores fazem, nós vamos estudar os grandes vencedores. Isso serve também para os grandes vendedores, em qualquer área. Isso pode parecer óbvio, mas quando você olha ao redor e vê as pesquisas com uma abordagem contrária, alguns acreditam que a excelência é o oposto do fracasso. Se você quiser então entender a excelência, você estuda fracasso, e depois inverte se quiser aprender sobre saúde. Nós estudamos doenças. Para aprender sobre alegria, estudamos a tristeza, pessoas deprimidas. Para aprender sobre casamento feliz, estudamos divórcios. Se você quiser ser bom, deve estudar o mal e invertê-lo. Não, isso está completamente errado. Você precisa de um modelo. Diga comigo, modelo. Não, fala uma outra vez aí, fala modelo.
Você não aprende nada sobre casamentos felizes estudando casamentos ruins. Teve um desses comediantes brasileiros que casou 6 vezes e falhou nas 6. Ele diz: eu sei tudo sobre casamento. Não, ele é um idiota que não sabe nada sobre família. Quem sabe tudo sobre família é quem está há 50 anos casado com a mesma mulher, fazendo-a feliz. Pergunte para ele como ele conseguiu. Esse sabe das coisas. Pegue o modelo, diga para o seu irmão, pegue o modelo. Procure uma empresa de sucesso na sua área. John Maxwell falava: eu pagava para ouvir 20 minutos. O que você fez que deu certo? Como você aprendeu? Como aconteceu o seu negócio? Ele pagava $100 por 10 minutos que seja das pessoas, a fim de saber qual é o princípio ativo que funciona em todo lugar. Princípio funciona em qualquer ordem. E a excelência tem o seu próprio padrão. A excelência tem a sua configuração. Você não aprende nada sobre sucesso estudando os seus fracassos. Com isso, não estou dizendo que você não deve enfrentar seus fracassos e examinar os seus erros, mas eles não ensinam você sobre excelência, porque a excelência tem o seu próprio padrão, sua própria configuração. E o que acontece em grandes equipes? Qual é o espírito que leva uma equipe a ser vencedora? O que acontece em equipes incríveis? Para saber isso, você não tem que estudar equipes que não funcionam. Diga para o seu irmão, pegue o modelo. A mudança real e sustentável começa com a mudança do seu senso de identidade. E é isso que eu vou falar daqui a pouco. Então, Davi começou pequeno, mirou pequeno, e desenvolveu pessoas que eram as mais improváveis. 400 se juntaram a ele, amargurados, ressentidos, endividados, e ele os tornou invalentes, como eu li agora em 1 Crônicas 12, do 1 ao 22, como em 2 Samuel capítulo 23, que fala dos feitos daqueles homens. Eles não eram assim tão poderosos, mas eles se juntaram a um modelo. Um matador de gigantes gera matadores de gigantes. Um vencedor com um DNA de vencedor pode gerar uma atmosfera e performar os seus líderes para também ser vencedores. Mas você não vai acertar sempre, porque Jesus tinha 12 discípulos e um deles mudou de lado. Segundo, Davi atraiu líderes fortes. É isso que você atrai. Pessoas como você. Ele atraiu líderes fortes e versáteis para o seu círculo íntimo. Vamos ler de novo 4 versículos que eu acabei de ler aqui em 1 Crônicas. No verso 1, estes porém são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Verso 2, estavam armados de arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda em atirar pedras e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. E dos gaditas se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como costas sobre os montes. Veja o tipo de pessoa que Davi está atraindo agora para a sua vida. Verso 14, estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. O menor valia 100, e o maior valia 1000. Você pensa a descrição em 2 Samuel capítulo 23, de um homem que pegou na espada e matou 300, de um outro que pegou da lança e matou 800. Imagine um homem desse na guerra, parece um super soldado. Não, é só um homem com coragem, com a bravura, com o destemor. Como alguém disse, o destino favorece os bravos. Seja ousado e forças poderosas seguirão a você. É incrível como você emite uma frequência de medo, e o diabo persegue você. Os bandidos percebem que você está com medo e atacam você. Normalmente eles atacam pessoas que têm uma postura e uma frequência de medo. Mas quando você está vivendo em ousadia, você atrai os elementos que trafegam na mesma frequência que você anda. Quantos estão comigo aqui hoje? Então Davi gerou lealdade. Foi isso que ele fez. E os homens dele provaram sua lealdade.
Ele estava com sede lá em Belém. E de repente os homens dele ficaram sabendo que ele estava com muita sede. Invadiram o poço de Belém, pegaram água com o risco das suas vidas e levaram até Davi. E a história a partir dali vai ser contada nos acampamentos em Jerusalém, vai virar um grande case de marketing. Ele pega a água, olha para os seus homens e diz: isso poderia ter custado o sangue de vocês, eu não posso bebê-la, ainda que esteja com sede. Ele derrama a água em libação, em adoração a Deus, e aquilo é visto e olhado por eles como um gesto de extremo sacrifício, porque é isso que líderes fazem. Olhe para mim, você precisa escolher seus sacrifícios, porque se você não se sacrificar, você vai ser sacrificado de qualquer forma. Se você não paga o preço, você vai pagar o prejuízo. Liderança exige disciplina, exige esforço e exige sacrifícios. Quando Absalão toma o reino, diz a Bíblia, lá em 2 Samuel capítulo 15, que aparece um tal de Itai. Esse sujeito, ninguém sabe quem ele é. E ele diz, quando ele sofre um golpe de estado, Davi, do próprio filho: vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. A Bíblia fala que esse tal de Itai é amigo de Davi, mas incrivelmente ele não aparece em outro lugar nenhum, ele só aparece quando Davi precisou dele, porque ama o amigo, e na angústia se tornam irmãos. É na angústia que aparecem os irmãos. Também o sacerdote Zadok e Abimeleque só apareceram quando foram necessários. Tem gente que aparece quando precisa. É como ele declarou aqui, e os homens dele, liderados por Amazai, chefe dos 30, nós somos teus, ó Davi, contigo estamos, ó filho de Jessé, paz contigo. Isso é extremamente importante num mundo onde as pessoas só querem ser fiéis e leais a Deus. Eu acho engraçado essa gente, deveria morar no céu, porque lealdade não é algo a ser negociável. Em liderança, a deslealdade desqualifica qualquer pessoa em qualquer lugar. Davi tem uma inteligência emocional incrível, ele tem que ser estudado. A NASA tinha que estudar Davi. É incrível. Ele está numa guerra civil contra o filho de Saul. Ele não lutou contra Saul, ele fugiu de Saul. Saul foi ungido como rei, ele foi ungido como rei, mas ele estava na fila, e ele não cortou fila, ele não antecipou a herança, ele não matou Saul, ainda que Saul caiu na mão dele 2 vezes. E quando a Amalequita diz: eu matei Saul, ele falou: como você pôde fazer isso? Capitão, resolve essa questão. Então ele está lutando contra o filho de Saul, Isbosete, pelo trono. E quando os homens de Isbosete viram que iam perder a guerra, Davi estava vencendo, eles anteciparam a coisa, foram até a tenda de Isbosete, cortaram a cabeça dele, colocaram no cesto e foram até Davi. Então lá vem 2 capitães com a cabeça de Isbosete, fazem uma procissão até o acampamento de Davi, chegam e marcam audiência com o futuro rei, e Davi pergunta: o que é isso que vocês trouxeram? É a cabeça do nosso líder. Como? É o nosso rei. Vem cá, e o que vocês querem agora? Nós queremos que você seja o nosso líder, o nosso rei. Me explica direito. Vocês trouxeram a cabeça do rei de vocês para mim, e agora quer que eu seja rei de vocês? Vocês vêm com a cabeça do líder de vocês me entregar, e agora quer que eu lidere vocês? Capitão, resolve esse negócio aqui. Tem gente que vai lá e
sai de uma empresa, de uma igreja, de um negócio, arrebentando, quebrando tudo, e depois chega querendo ser recebido, matou o seu líder e quer agora que nós lideremos ele. Desculpe, não dá para confiar em você. Essa salva de palmas foi meio fraca, né? Ei, olhe para mim, nunca cuspa numa fonte, você pode voltar lá e ter que beber dela outra vez. Quando sair, deixa a porta bem aberta. Quarto, Davi delegou responsabilidade baseada nas habilidades das pessoas. Um líder, ele tem que organizar o seu exército de forma que as pessoas deem o seu melhor. Você não pode colocar alguém da artilharia na infantaria ou vice-versa. Você tem que saber as habilidades das pessoas, delegar poder a fim de que eles alcancem um nível máximo de liderança, um nível mais alto. Com isso, Davi fez que aqueles homens fizessem coisas que nunca houvera sido feito antes. Um círculo íntimo não se forma sozinho, uma equipe não se forma por si mesma. Davi é um formador de equipes. A pergunta é: de quem você está cercado? É a lei do magnetismo, está lá também nas 21 irrefutáveis leis. Você atrai quem você é, e não o que você parece ser. Eu fico assim, às vezes, preocupado com alguns homens que estão muito assediados por outras mulheres. Eu falo: você está trafegando nessa zona cinzenta. Se você está sendo tão procurado assim, tão tentado, é porque você está nessa frequência. Existe alguma coisa errada com você. Mude o canal. Fecha a cara. Para de gracinha, irmão. Para de conversinha. Você determina o nível da relação quando você começa a conjecturar e a afrouxar os seus nervos morais, e começa a permitir a possibilidade de algumas coisas. Você entrou numa zona perigosa. E eu vou repetir a frase: você encontra os elementos que trafegam na mesma frequência que você anda. Eu gosto do silêncio. Agora, as qualidades a serem observadas na escolha de um círculo íntimo. Primeiro, influência. De que tipo de influência você precisa? Todo relacionamento alimenta sua coragem ou sua covardia. É incrível como eu me sinto corajoso perto de outras pessoas, mas perto de alguns parece que o medo quer se grudar em mim. Seu estado de ânimo é como que correntes se movendo através do ar. Sentimentos têm presença, pensamentos têm presença. Jesus disse: conhecendo-lhes os pensamentos. Pensamentos têm uma presença química no seu cérebro e geram uma atmosfera no seu ambiente. Estou deixando você absorver. O ânimo de um palácio, de uma empresa, de uma organização, de uma igreja é definido pelas pessoas que trabalham ali. Então não subestime o poder que as pessoas têm de criar uma atmosfera ruim para o seu negócio. Há pessoas que drenam sua energia. No meu livro Metanoia, eu cito o caso de uma neurocientista que foi para o hospital e ficou na UTI em coma. E ela dizia que tinha consciência das visitas que eram feitas a ela enquanto ela estava em coma. E ela dizia que algumas pessoas chegavam e ela se sentia sugada. Quando aquelas pessoas saíam, ela estava acabada.
Ela estava em coma, mas algumas pessoas chegavam e drenavam a força dela. Outras pessoas chegavam e ela se sentia energizada. Como ela se sentia bem pela presença daquelas pessoas. Algumas pessoas carregam isso, outras carregam aquilo. Há pessoas que levam a sua energia embora, bloqueiam sua criatividade. São relacionamentos de alta manutenção. Provérbios 22, verso 10 diz: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Tem gente que não pode estar no time. Jesus vai ressuscitar uma mulher, e ele diz: sai todo mundo, deixa só Pedro, Tiago e João, eles estão na mesma frequência, a ressurreição vai acontecer com eles. Tem que tirar algumas pessoas da sala, para acontecer alguns milagres. E todos os relacionamentos exigem de você uma certa energia. Se um relacionamento exige energia o tempo todo, desvia você dos seus objetivos, prejudica seus esforços, desacredita seus objetivos, ele deve ser reconsiderado. E não estou falando do seu casamento. Esse aí você vai ter que virar a chave. Segundo, trabalhe em equipe. Não basta ser habilidoso, tem que jogar para o time. Porque tem gente que o time dele é ele mesmo. Eu tenho ojeriza a essa coisa. Tem gente que só joga para si, só pensa em si, o Deus dele é o seu ventre. Essa gente neutra, é gente tão perigosa, está esperando ver que lado vai ganhar para tomar uma posição. Eu tenho partido, amigos têm partido. Desse um amigo meu queimou com um cara desse aí, porque veio falar de mim, fritou na alta, perdeu o cara. Mas é isso que amigos fazem. Quantos estão comigo, em nome de Jesus? Warren Buffett falou que quando ele contratava uma pessoa para sua organização, ele sempre pensava, percebia quanto que a pessoa dizia eu ou nós, me ou conosco, para nós. Quando ele usava o pronome pessoal no singular, na primeira pessoa, de maneira demasiada, ele eliminava a pessoa, porque ele estava atrás de team players, jogadores de equipe. É isso que nós precisamos, de gente que joga para o time e que não vive para si mesmo. Eu tenho medo dessa gente narcisista. Terceiro, cuidadoso. Nós precisamos de pessoas que cuidam umas das outras. Deus falou para Caim: Caim, cadê o teu irmão? Ele falou: porventura eu sou vigia, guardião do meu irmão? Quando você ouve uma dessa, fala assim: matou o menino, deixou lá enterrado. Sim, você é cuidador de todas as pessoas que Deus colocou à sua volta. E se você não avisar elas do que você está vendo, o sangue delas será cobrado das suas mãos. Diga para você é responsável. Inclusive de proteger aqueles que você chama de amigos, repetindo. Quarto, habilidade. Em um jogo de equipe nós jogamos juntos, mas quem não sabe dançar bota a culpa na orquestra. O círculo íntimo tem que ter o ritmo do líder. Na vida você começa como um aprendiz, mas se torna um especialista no caminho. É tudo que um homem precisa quando ele começa. Eu vou falar para os jovens agora, qualquer dia, e vou mostrar para eles que você começa como um aprendiz, você tem que escolher uma área, e você tem que ser um aprendiz naquilo até se tornar um expert naquele assunto. Ver um homem perito no seu trabalho, será posto perante os reis e não perante a plebe. Cada um de nós tinha que ser especialista numa área. Mas quando um homem não se torna um especialista, ele vai se tornar um adultescense, uma criança velha. Criança velha. Criança velha. É terrível ver essa gente que não amadureceu. Ainda está tentando viver de subsídio do governo. Ou é o filhinho da mamãe e do papai, que não tem emprego e que vive ali jogando videogame. Diga para você, irmão, está tenso, mas vai melhorar.
Você tem que assumir o compromisso, você tem que aceitar o sacrifício. Cada um de nós tem que aceitar o sacrifício. A vida não dá mole, você tem que ser duro. Einstein dizia: a vida é como jogar uma bola na parede. Se for jogada azul, volta azul. Se for jogada verde, volta verde. Se a bola for jogada fraca, volta fraca. Se a bola for jogada com força, voltará com força. Por isso, nunca jogue uma bola da vida de forma que você não esteja pronto para recebê-la. A vida não empresta, não se comove, nem se apieda. Tudo o que ela faz é redistribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. Você pode criar, portanto, o seu mundo, pode criar a sua própria história. Você é dono das suas ações e dos seus resultados. Agora, se uma criança aprendeu que se começasse a chorar quando quisesse alguma coisa, batesse o pé e fizesse piti, e ela ganhasse, quando ela crescer aprenderá que esse pequeno truque não vai funcionar mais, porque vai descobrir que ninguém está disposto a tolerar seus pitis. Hoje existem aqueles que pretendem criar regras especiais para si mesmos. Hoje, juntos, é uma minoria e tem uma regra especial. Gente carente que quer chamar a atenção para si. Thomas Sowell, o economista lá da escola de Chicago, discípulo de Milton Friedman, disse: quando você é acostumado a ser tratado com privilégios, não ser tratado com privilégio será visto como preconceito. Se você deseja crescer, não espere ser mimado. Fala silêncio, fala, está um silêncio aqui hoje, né? A chave é: comece pequeno, mire baixo. Não despreze os dias dos pequenos começos. Tem gente que já quer chegar de paraquedas, assim, avant première, me lancei, olha aqui eu. Não, irmão. Existem muitos pares de sapatos gastos entre acreditar e fazer. Porque o que você sabe tem que sair da sua cabeça e chegar nos seus pés. Ambas as citações são do John Mark. Eu espero que você esteja lá no dia 7. Quinto, tem que terminar. Posso terminar? Não? Criativo e intuitivo. Vou ser rápido agora. Eu vou demorar 10 minutos só a mais. Quantos estão com fome? Esqueça a fome, irmão. Eu preciso ter essas pessoas perto de mim. Pessoas criativas que liberam minha criatividade, pessoas bem-sucedidas que me contam suas histórias, pessoas encorajadoras que oxigenam o meu mundo, pessoas divertidas que elevam o meu espírito. Eu tenho um amigo que ele me faz rir até das coisas sem graça da vida. Eu gosto de estar com ele, porque ontem ele me fez rir de uma coisa muito ruim. Eu falei: só você vai me fazer rir disso. Bons pensadores, com conversas de alto nível, uma equipe que agrega valor à minha vida, aprendizes, pessoas interessadas e não interesseiras. Sexto, caráter. Caráter é aquilo que você é, isso não pode ser negociado. Davi foi treinado no deserto, serviu no palácio, depois foi desterrado no deserto durante 12 anos. Ele não teve um final de semana ruim, ele teve 12 anos de perseguição. E tem gente que já passa uma luta e fala: por que Deus? Por que Deus? É eu treinando o seu caráter, para você ficar firme, forte e não flácido. Sétimo, responsabilidade. Se chegou na sua mão, toma conta, é seu. Porque o maior escravo é aquele que só serve a si mesmo. E não tente mudar alguém que não está disposto a ser mudado. Bobagem, ele não está naquela página. Porque errar na forma é aceitável, Pedro fez isso, mas errar na intenção é coisa de Judas, é premeditado. Oitavo, competência. A assessoria competente faz a diferença. Nono, lealdade. Somente lealdade não qualifica alguém, mas a falta de lealdade desqualifica completamente uma pessoa. Ned Barrow, gerente da Hewlett Packard, disse: não perca tempo com pessoas improdutivas, porque há dois tipos de pessoas: aquelas voltadas para soluções e aquelas voltadas para os problemas. Remova-as ou elas lhe custarão a sua visão. Lembra de Carlos Barnett, 12 espias, os homens errados foram fazer a leitura da terra, voltaram com um relatório negativo.
E por isso Israel teve que dar uma volta de 39 anos a mais no deserto, para depois entrar na terra prometida. Dale Galloway disse: nunca aumente a influência de pessoas negativas. E ainda nós temos os críticos, que reclamam e despejam suas insatisfações, as vítimas, que se torturam em autocomiseração, os pessimistas, que são desmanchas prazeres, os cínicos, que são indiferentes e duros, os fofoqueiros, que espalham boatos e revelam segredos, os manipuladores, que desejam todos os holofotes sobre si, os cobiçosos, que ardem de inveja, os impacientes, que soltam fumaça, prontos para estourar como vulcão, os sanguessugas, que nada dão em troca, os competidores, que tentam ser melhor que você. Fica de pé. O potencial, olha só, eu vou terminar. Isso, dá um pano de fundo aí para um clima final da manhã de domingo, primeiro domingo do segundo semestre. Ouça, o resumo é: o potencial de um líder é determinado pelas pessoas mais próximas dele. O que a gente falhou às vezes aqui foi de não tirar algumas pessoas logo de perto, porque você tem que preservar o núcleo. Se essas pessoas forem fortes, o líder pode realizar grandes coisas. Se são fracas, nada será feito ou pouca coisa será feita. Essa é a lei do círculo íntimo. Sucesso envolve pessoas, e você não terá sucesso se não estiver ligado às pessoas certas. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui para uma atualização hoje, obrigado. E queremos rever as nossas conexões. Queremos reconhecer o espírito desleal. E queremos, Senhor, construir uma agenda com pessoas a vida inteira, que vão se dedicar umas às outras, que vão se sacrificar umas às outras, que vão se amar umas às outras, que vão se defender, que vão lutar. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que o Senhor tem nos enviado. E como Davi, nós queremos esse grande exército de gente que, apesar de fraca muitas vezes, não desiste, não se entrega, gente que faz o sacrifício, que sobe a montanha, que, como Davi, não vai oferecer a Deus nada que não lhe custe, que vai comprar a eira de Araúna, que vai fazer a praga cessar. Nós estamos aqui hoje para escolher nossos sacrifícios, Senhor, e para selecionar as pessoas que vamos permitir que andem com a gente nos próximos anos e décadas. Nos ajuda, Senhor, a discernir. Jesus passou a noite inteira em oração para escolher 12 discípulos no outro dia, e com aqueles 12 homens ele mudou o mundo. Nós podemos mudar o mundo com as pessoas que estão aqui hoje. E que o Senhor nos faça líderes fortes, que o Senhor aprimore em nós a liderança, que o Senhor aprimore em nós a capacidade, a intensidade, a realeza, a grandeza, a pureza, a verdade. Abraça a pessoa do seu lado. Eu estou encerrando. E libere sobre ela hoje uma bênção para essa semana, que ela possa realmente escolher as pessoas mais próximas dela. Eu sinto dizer que você vai ter que realmente queimar umas pontes. Depois dessa mensagem, se você não queimar algumas pontes, é porque você realmente não entendeu nada. Todos nós temos pontes a serem queimadas. Todos nós temos que selecionar as pessoas mais próximas. Todos nós temos que abdicar daquelas relações que só nos fazem perder tempo, são distrações. Obrigado, Senhor. Nós te honramos, nós te adoramos. Eu estou entregando essa manhã uma chave da minha vida para você.
logo no início, bem no início da jornada, eu escolhi muito bem as pessoas para estar próximas. Na verdade, eu admirei homens de longe e li todos os seus livros. Eles eram meus amigos sem nem saber que eram. Eu li dezenas de livros de pessoas como John Maxwell. E depois eu recebi ele aqui em 2008, em Brasília. Passei 3 dias andando com ele no Brasil. E agora estou recebendo de novo, outra vez. Eu lembro quando eu fui lá no Miles, em Bahamas. Dei uma oferta para ele, fui no evento dele e fiz um convite para vir aqui. 2, 3 anos depois, ele aceitou para estar aqui com a gente. Se tornou uma pessoa da mesa. Ele já tinha acompanhado o Miles 25 anos, que eu lia os livros dele e ouvia as mensagens dele. Antes dele morrer, ele se tornou um amigo muito próximo. Isso aconteceu com Bill Johnson, isso aconteceu com tanta gente. Você atrai as pessoas que você respeita. E o que você respeita? É liderança, é santidade, é verdade, é pureza, é a capacidade de fazer coisas extraordinárias. Você devia buscar essas pessoas para estar próximas. Você devia perseguir a unção, como Eliseu perseguiu a de Elias, ou como Josué ficou ali no pé do monte, esperando Moisés. 40 dias, Josué não... E quando o espírito de liderança foi ser transmitido de Moisés para alguém, caiu sobre Josué. Porque você precisa realmente se conectar a essas pessoas. Se você trabalha com marketing, você devia se conectar às pessoas de marketing. Se você trabalha com qualquer esfera de inteligência, de sabedoria, de ofício de trabalho, você deveria saber quem são as melhores pessoas da sua área e se aprimorar naquilo que você faz. E você deveria buscar os irmãos de oração da igreja e não os fofoqueiros que ficam falando da vida dos outros. Esse você deveria saber que eles vão falar de você quando você virar as costas também. Quantos estão comigo aqui hoje? Então, se conecte às pessoas que são as pessoas que são atraídas por Deus, que estão andando na frequência que você quer andar. Isso vai mudar a sua vida para sempre. Essa é uma chave. Um ótimo almoço para você. Já convida a pessoa para ir almoçar com você e paga. Hoje já vai ser um grande gesto para começar uma boa amizade. Eu tenho uma amizade de 20, 30 anos. Eu sou marido de uma só mulher há quase 30 anos. Eu respeito relacionamentos a longo prazo. É isso que a gente está vivendo aqui na Comunidade das Nações. Um ótimo dia para todos. Deus abençoe.